Entrei pra testar. A galerinha... O som tá bom, né? Veja o som. Você mexeu no iPhone. Não, cadê? Oi. Oi. Fala aí, fala aí. Olá, galera. Estamos aqui para começar mais um Bíblia Live. Queríamos contar com a presença não, que vocês estejam escutando e nos vendo, que vocês sejam tocados pelo amor de Deus e pela palavra de Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que espalhando o amor de Deus. Tá bom, som? Então, galera, hoje o live vai ser por minha conta. O amor tá aqui. Por incrível que pareça, ele tá quieto. E eu quero fazer algo que eu acho que a gente nunca fez aqui. Eu quero que antes que a gente comece a live, você que está assistindo, eu quero que você feche seus olhos e tenha 1 minuto. Nesse 1 minuto, você vai falar com Deus, mas vai ser por tudo que você tem, você vai agradecer a Ele. Aí você pensa, cara, não tenho nada pra agradecer. Só que, você tem uma vida, você tem uma casa, você tem uma família. Eu acho que isso já é um motivo suficiente pra gente agradecer. A gente tem Jesus no nosso coração. A gente tem amigos, a gente tem pessoas importantes ao nosso redor. E o mais importante nesse 1 minuto que você vai agradecer, você não vai pedir nada. Acho que agora acabou o momento de pedir, agora você só vai agradecer a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Não é por 1 minuto. Mas deixa as pessoas... Então tá, então vamos lá, fechar os olhos. E vocês agradecem aí, eu vou agradecer aqui, o Dudu vai agradecer aqui também. Paizinho que tá no céu, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença, Senhor, pra Te agradecer, Pai. Eu lhe rendo graças, Senhor, pelo Teu amor permanente, Pai, pela Sua graça que a cada dia se renova. Pai, pelas pessoas que estão, ó Paizinho, nos vendo, Pai, eu lhe dou graças, Senhor. Pai, pela nossa família, pela nossa vida, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Paizinho. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai, pelas pessoas que nos rodeiam, Pai, pelo ar da vida, Pai, pelo ar que respiramos, Senhor. Pelas pessoas, ó Paizinho, que ó Pai, às vezes, ó Paizinho, estão longe, Senhor. Eu te rendo graças, Senhor. Paizinho, em tudo, ó Paizinho, lhe rendemos graças. Pai, que pessoas, ó Paizinho, que estejam, ó Paizinho, nos escutando, Pai, que elas, ó Paizinho, possam, ó Paizinho, agradecer, Pai, a Ti, Senhor. Que às vezes, ó Paizinho, nós achamos, ó Paizinho, que nós não temos nada, Senhor. Pai, mas o Teu amor é grandioso. Obrigada, Pai, por ter dado o Seu único filho para morrer em nosso lugar, Pai. Obrigada, Pai, por nos amar incondicionalmente. Pai, obrigada por, ó Paizinho, nunca nos abandonar, nunca nos deixar. Obrigada, Pai, por ser um Pai presente que em todo momento está com a gente. Pai, eu Te agradeço, Pai, por isso. Amém. Não deu 1 minuto, mas chegamos perto. Então, galera, nosso texto base da Bíblia Live de hoje, vou começar por ler em Coríntios, 1 Coríntios 13, do 1 em diante. O amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não a tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses,
não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de um menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. Deus me deu essa palavra de amor. Só que eu não poderia falar de amor sem falar do ser mais amoroso que eu conheço. Esse ser é o nosso Pai, o nosso Abba. E o teu amor é tão grande que Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Aí você pensa, nossa, Deise, mas todo mundo fala isso. Eu sei que todo mundo fala isso. Só que a gente falar de Jesus, cara, é algo tão maravilhoso. É algo tão lindo. O que Ele fez pela gente, ninguém faria. Porque ontem estava conversando e, cara, eu tava pensando, e se a gente fosse Jesus? A gente iria até o final? Eu sou sincera, eu não iria. Eu teria abandonado tudo e saia correndo, sei lá o que eu teria feito. Mas eu não iria. E, cara, Jesus foi. Ele não reclamou. Ele não, sabe, ele não disse, Jesus, pai, mas eu tô fazendo isso. Olha o que eles vão fazer pra mim no futuro. Olha o que eles vão se tornar. Não, ele foi. E, tipo, quando ele tava lá, ele disse, tá tudo consumado. Sabe? Jesus, durante a sua peregrinação na Terra, ele nasceu homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele nasceu de Maria, todos sabem. Ele tinha uma mãe e um pai. E a Bíblia conta que ele ajudou o pai e a mãe até certo tempo. E depois ele começou a fazer os negócios do pai dele, de Deus. E a gente sabe que por entre essa caminhada dele, a gente viu muitos milagres que ele fez. Só que tem uma passagem dele, em especial, que me chama a atenção. Que eu não lembro agora que livro da Bíblia que tá, mas é de uma prostituta, que essa prostituta ela foi pega em adultério. E aí veio todas as pessoas daquela época, e naquela época ele tinha o costume de, se pegasse alguém em adultério, eles matavam a pedrada. E veio ali aqueles homens e mulheres e trouxeram, Jesus, a gente pegou ela em ato de adultério. E foi todo mundo para pegar a pedra e jogar na mulher. E aí Deus pergunta, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a Bíblia conta que todo mundo jogou a pedra no chão e saiu. E a mulher ficou e Jesus disse, vá e não peques mais. Só que não é... Cara, é aquilo que ele fez, eu acho que se fosse a gente seria os primeiros a atacar a pedra. Sabe, hoje a gente vive numa sociedade, e isso é dentro de igreja, fora de igreja, eu acho que isso, não em uma só igreja, em várias igrejas. Tem muita coisa de, fulano pecou, vamos tacar pedra. Eu sei, porque eu às vezes faço isso. Sabe? E aí, cara, aí, tipo, Deus vem, Jesus vem e nos traz isso. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe, a gente é humano. A gente peca, a gente erra. E erra muito.
A gente erra muito, muito. Eu ontem fui numa certa igreja, o pregador falou algo que eu já sabia, só que tipo, é bom relembrar que a igreja, ela é um hospital. Só que hoje a igreja não é mais, eu acho que na igreja não tá mais sendo hospital. A igreja tá sendo já as pessoas que apedrejam. Esse tempo atrás a gente foi fazer um vídeo, acho que até a galera viu, que a gente foi perguntar o que é a igreja para as pessoas. E teve algumas pessoas que falaram que a igreja brigava com questão de roupa, com questão de vestimenta, com questão banal. Sabe? Acho que tá na hora da gente amar mais as pessoas. E eu acho que isso é um assunto bem batido aqui na Bíblia Live. Sabe? A igreja... Sabe? Mas, tipo assim, eu entendo que, cara, às vezes a igreja, ela faz muito mais que a gente faz. Só que, cara, tipo, a gente, como pessoas, como cristãos que dizemos ser, o que a gente tem feito? Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Sabe? Você ser crente dentro da igreja, você conversa as pessoas sabem quem você é. Ali é muito fácil você ser crente. Só que dentro e fora da igreja. Quem você tem sido fora da igreja? Sabe, em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 20, diz assim, ó. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe? Você amar uma pessoa que tá junto com você nas horas difíceis, nas horas boas, aquela pessoa é muito fácil. E às vezes amar aquela pessoa que te magoou não rola. Eu sei que eu sou assim. Tem muitas pessoas que têm mágoa e não vou com a cara, usa aquela frase do santo não bateu. Sabe? Só que, cara, Jesus, olha o que ele fez. Ele não pensou em quem iria amar ele e quem ia crer nele, não. Ele apenas se entregou. Ele apenas foi. Sabe, a gente tem sido muito ao contrário ao que Jesus foi. Sabe, Jesus, ele nos chamou para ser sal e luz no mundo. Sabe, e Jesus, ele é a pessoa mais paciente, ele é a pessoa mais amorosa que existe. Eu duvido você vai apresentar alguém que tem um amor tão grandioso como o de Jesus e Deus. Sabe, ainda em João 4, e agora no versículo 7 e no versículo 8, diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, muitas vezes eu vejo as pessoas de religiões às vezes é da minha religião, da religião que eu sigo, da instituição que eu sigo, ou às vezes é de outras instituições, de pessoas que prega Jesus, prega Deus, e sabe, eu vejo tipo aquelas pessoas não tendo o amor que elas deveriam ter. Porque você falar de Jesus, eu falar pra vocês, ame o próximo, é muito bonito, é muito lindo. Só que seguir aquilo na prática é o mais difícil. Sabe? E aí, às vezes a gente pensa, nossa, que coisa linda, né? Ela fala, ela deve amar todo mundo. Às vezes não é assim. Tem pessoas que eu brigo e eu fico um bom tempo sem se falar. Me arrependo, mas aquilo aconteceu. E aí, cara, tipo, a gente fica assim, mas amar, aquela pessoa, sabe? Nada, Izzy, não vai. Se você soubesse o que aquela pessoa fez por mim, você não faria isso. Sabe, mas tipo,
cara, é você sendo mais pecador que você é. Porque ninguém é santo. Santo é Jesus e Deus. Ninguém é santo aqui. Somos todos iguais. E ninguém é maior do que ninguém. Somos todos servos de um só, que é Deus. E aí, cara, você se achar melhor do que outra pessoa, alguma coisa assim, não rola. Porque ontem o pregador, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E ele disse... peraí, deixa eu me lembrar como é que ele falou. Ele disse que Deus não precisa da gente. Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Sabe? Só que a graça dele, a misericórdia dele, eu sou muito grata a isso, nos alcançou. Sabe, não fui eu que escolhi ele me escolheu. Só que partiu de mim tomar a decisão de sim, eu quero Jesus na minha vida. Sim, eu quero Deus na minha vida. Isso partiu de mim, sabe? Hoje eu te convido a você aceitar Jesus para entrar na sua vida. Não precisa você ir na minha instituição ou em outra instituição, sabe? Basta você dizer: Jesus, sim, eu quero você na minha vida. Sabe, eu quero sentir o teu amor. Porque, cara, muitas das vezes você pensa que Deus não me ama, Deus me esqueceu, ou sei lá o que. Cara, mas de você poder acordar e respirar já é uma grande prova do amor de Deus. Sabe? Muitas pessoas têm te julgado, tem. Muitas pessoas têm te atirado pedra, tem. Só que, apesar disso, apesar de pessoas dizerem que você não vale nada, que você é errado, que ninguém te ama, deixa eu te falar que tem uma pessoa que te ama. E essa pessoa se entregou em teu lugar. Essa pessoa foi até o fim por você. Foi por você. Sabe? Diga sim para Jesus. Sabe? Ele tá querendo morar no seu coração. E eu não tô te prometendo que depois que você aceitar ele, você vai ter carro do ano, você vai ter casa linda, maravilhosa. Não. Eu não posso te prometer isso. Porque pra isso você vai ter que trabalhar. Sinto muito te falar isso, mas essa é a vida real. Sabe? Só que você vai ter uma paz, uma alegria. E aquilo não tem nada que se compara. Nada. Nada se compara com a paz que Jesus vai te dar. Agora também não venha confundir essa paz com dizer que você nunca mais vai ter luta. Você vai ter. Só que você saber que você tem um melhor amigo que nunca te deixa, nunca te abandona, é maravilhoso. Sabe? E pra finalizar, deixa eu ler em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem mais um que não estava no script, mas vou ler, em Romanos 5 e 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, hoje, agora domingo, dia 28 de maio, tempo chuvoso, maravilhoso. Sabe, diz pra Jesus que você aceita ele. Sabe, por ele ter morrido na cruz, ele não vai te cobrar nada em troca. Sabe, ele não é aquele pai que fica te cobrando alguma coisa em troca. Ele não é aquela pessoa que, eu fiz isso por você, você lembra, você me deve isso. Não. Sabe o que ele quer? É que você ama ele. Sabe? E amar ele não é fácil. Eu te falo por mim. Não é fácil. Não é fácil você cumprir a risca, você amar outras pessoas. Não é fácil. Sabe? Eu não amo todo mundo. Mas é prazeroso.
é maravilhoso. E também perdoar, cara. Perdoar não é uma coisa assim de, eu te perdoo só porque eu quero ir pro céu. Ou vou te perdoar só porque senão eu vou ficar aqui. Sabe? Eu vou te perdoar só pra ir pro céu, beleza? Tipo, eu chego lá, dane-se você. Não, velho. Perdoa de coração. Se aquela pessoa não te perdoar, cara, o que você vai poder fazer? A tua parte você fez. Só que, não me perdoou, Daís. Beleza, eu fiz minha parte e deixa. Não, ora por ela. Sabe? Uma vez eu fiz um teste, uma pessoa vinha me falando, ora pelos seus inimigos. Ora. Eu ficava, véi, e, tipo, naquele tempo eu tinha brigado com uma pessoa muito importante pra mim. E eu fiquei, cara, eu não vou orar por ela, não vou orar. Cara, e aí tipo a pessoa fica, ora. Não é você que vive falando, perdoai? Ai, que raiva, né? Eu comecei a orar, sabe, pela pessoa. No começo eu orava, Jesus abençoa ela. E amém, sabe? Eu orava só pra mim pro céu. Aí eu comecei a orar todo dia. E hoje eu olho assim, sabe, pra ela a gente não se fala ainda. Isso é uma coisa que me deixa triste. Só que, sabe, aquela mágoa que eu tinha dela, tudo aquilo que foi falado na nossa última briga, passou. Sabe, hoje se ela precisar da minha ajuda, eu vou poder ir de coração aberto. Coisa que antes ela precisasse da minha ajuda, eu ia deixar ela lá. Agora não. Sabe, isso é um processo. Não é fácil, magoa. Toda vez que você vai lembrar, vai doer. Só que, sabe, tem uma pessoa que tira todas essas feridas de você. Sabe, pra mudar, só basta você querer. Não adianta, eu posso ficar aqui 24 horas te falando, você precisa mudar isso, você precisa... Não vai resolver. É você quem tem que tomar a decisão. Eu quero mudar. Sabe? E hoje eu te apresento Jesus. Sabe? Ele tá aqui. Ele tá aí só te falando, me deixa entrar. E para isso não precisa fazer nada, é só você dizer sim, Jesus. Sim. Ele só quer o teu sim, para ele poder habitar dentro de você. E transformar todas essas tuas tristezas em alegria. Todas essas tuas feridas, ele sara. Amém? Quer falar alguma coisa? Isso é difícil de controlar. Então, na verdade, assim, eu vi que o Bíblia Live hoje começou com aquela nossa oração de ver que você não é a única que fica falando pai, paizinho e senhor. Agora eu tô mais de boa, porque eu não sou o único que fica repetindo. Mas me lembrou do tratamento que a gente deve ter com Deus. Do tratamento que geralmente a gente não dá para um pai, ou às vezes, muitas vezes não dá para um pai, que seria o respeito. Que, igual diz uma das instituições que eu acompanho, as pregações de um pregador aí, em tempos de eu determino, eu faço, eu posso, eu quero, eu prefiro que faça a sua vontade e não a minha. É engraçado que na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, ensina a intitulação de Jesus como o próprio amor, como Deus sendo amor. Nós esquecemos muito disso e ao decorrer da pregação da Daísa eu pensei muito em que no passado era muito comum a briga dentro das instituições por causa da lei, né? Que é uma coisa que realmente a gente não tem que ficar discutindo. Até porque a lei já passou, a lei se cumpriu em Cristo e às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que era a lei, que eram as leis dos profetas e o que eram as leis criadas pelos homens. Só que hoje em dia a gente tem novas leis. Não estou falando da de Cristo, estou falando das que nós criamos. Onde na nossa lei, no nosso lugar que a gente pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E isso às vezes acaba afastando as pessoas e nota-se que se é uma lei que vai desestruturar um ambiente que está firmado em amor, que está firmado em Jesus,
às vezes as pessoas chegam com essas ideias, com essas... como é que eu vou dizer? Não vou dizer heresias em si, mas são umas coisas que acabam, tipo, afastando totalmente o principal significado do que Jesus veio fazer, do que Jesus fez, do que Jesus deixou pra gente. E quem a gente tem que seguir realmente, quem a gente tem que dar valor, pelo menos pro que ele falou, pelo menos tentar fazer, porque a gente não vai ser perfeito, a gente não vai conseguir amar 100%, perdoar 100%, mas a gente vai tentar. Vai acontecer alguma coisa na minha vida que, tipo, vai dar uma reviravolta e bem no fim, eu que estou aqui, tipo, falando Bíblia Live, posso não estar mais. Ou, aliás, amanhã mesmo, hoje mesmo, eu posso não estar mais aqui. Daí alguém, espero, né, nesse mundo, que comece a falar de Jesus, pelo amor de Deus. Não, mas estou brincando. Tem várias pessoas que falam de Jesus, falam do amor dele, falam das boas novas, né? Porque, pelo amor de Deus, misturar coisas, né? Não vou nem entrar nessa parte. Mas, enfim, E é justamente isso. O que afastava a gente de Deus era o pecado. E hoje eu vejo o pecado como um não amar, como um não perdoar, e não necessariamente como se eu uso uma calça, se eu uso uma touca, se eu uso... Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para Jesus e ver o que ele decidiria por nós, o que ele... O que ele faria nesse lugar. E é justamente essa de o que ele faria, que foi uma pregação que eu assisti, onde a pessoa em cada momento, em cada ação que ela fosse tomar, ela pensaria assim: o que Jesus faria agora? O que ele faria agora? Não sei o que. Tipo, nesse sentido, então, qual seria a atitude que ele ia tomar diante disso? E eu vou ler um negócio que vai ficar bem comprido. Não vai ser tão comprido, mas são 5 capítulos, que está em Efésios. A gente sabe que Paulo escreveu para muitas igrejas, algumas epístolas, né? Que a gente chama as cartas, né? As cartas de Paulo. E no capítulo 2 de Efésios, ali a gente começa ele começa a fazer uma comparação das pessoas que, tipo, eram pecadoras e que... e ele começa a explicar o que é salvação pela graça e por que a gente anda em santidade. E aqui a gente não pode ser perfeito, né? E segundo o pregador de ontem, né? Ele citou o miserável homem que sou. Mas observe no capítulo 2 de Efésios o que fala. A partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Continuando, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se instituam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos
em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ali Paulo fala sobre, no terceiro capítulo, ele fala sobre o que aconteceu um pouquinho, né? Enfim, e eu gostaria de retomar ali no capítulo 3, mas a partir do versículo 14, onde Paulo ele ora novamente pelas pessoas, e ele fala assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite em Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui a cara dos Efésios ela fica tão clara quando a gente começa a ver Cristo como uma nova vida, como um novo caminho a seguir, onde a gente sai dessas ordenanças que afastavam o homem de Deus e não nos aproximavam mais, porque quando a gente se preocupa muito com o que aparenta ser, a gente às vezes não é o que deveria ser. E eu até assisti uma pregação esses dias que falava muito assim foi engraçado porque o pregador ele muitas vezes ele se torna ele manda a palavra de Deus de uma maneira meio bruta, mas mais suave ao mesmo tempo, porque ele dá umas risadinhas, faz umas piadinhas. Então ele mostra que a gente quer ser às vezes o que a gente não é, e a gente quer aparentar ser o que a gente não é. Mas o que importa é o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas pensam que eu sou, mesmo eu não sendo. Mas se elas pensarem que eu sou o que eu não sou, tá tudo bem. Porque se eu não sou, elas pensam que eu sou, e pra mim já tá bom. Às vezes, quem sabe eu pense que eu sou, até depois de tanto elas falar que eu sou, mesmo eu não sendo. Mas elas achando que eu sou, quem sabe eu seja. Não, mas eu não sou. Eu sei que eu não sou. Mas o que importa é o que elas acham que eu sou. E se elas acharem que eu sou, tá tudo bem. Porque eu me preocupo com o quê? Não é o que eu sou. Talvez eu seja. Mas se eu não sou, o que me importa realmente é o que eles acham que eu sou. Mais ou menos nesse sentido. Baralhoso. Que é meio... Não, é justamente essa a piadinha que ele tenta fazer. Que a gente se preocupa muito com o que as pessoas dizem. Porque se a gente fosse pregar a Bíblia, eu queria que vocês achassem alguém para pregar a Bíblia. Não, sinceramente, eu queria que vocês achassem alguém que ama, que é puro, que é santificado, que é não sei o quê, que é... achem um, tragam aqui no Bíblia Live. Fala pra mim, manda uma mensagem aí e as pessoas vão vir aqui falar. Todos nós somos vivificados em Cristo, mas ele não disse que nós seríamos perfeitos. Aliás, ele disse que nós seríamos aperfeiçoados até a volta de Jesus. Então, que a gente pare com essa arrogância inútil que às vezes acaba afastando todo mundo do círculo, que esse círculo não deve ser fechado, né? Esse círculo é tipo a mãozinha que você dá pra todo mundo entrar nesse círculo, entende? E Paulo ainda roga pela unidade da fé. No capítulo 4 ele fala:
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui, até essa parte, é engraçado porque muitas vezes a gente recusa o que a gente acha que Deus tem para nós, que é justamente anunciar as boas novas, viver em amor, viver em unidade, tentar pelo menos, porque a gente não é perfeito, igual eu tinha citado antes, e até em Tiago 3 fala muito do que a gente fala, mas cita também que esse homem perfeito não existe, né? E se existiu, existiu um só, né? Aquele que foi perfeito existiu há um tempo atrás. E ainda existe dentro de nós e quer fazer essa mudança, com que essa mudança aconteça dentro de nós. E continuando no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas a gente vai começar a cortar essa palavra amor, porque ela não serve mais para os dias atuais. A gente vai cortar de toda a Bíblia a palavra amor. Porque quando a gente fala em amor e quando a gente fala em acolher, as pessoas acham que a gente está defendendo o pecado. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem, nossa, mas você está... como é que é? Em si, defendendo o pecado. Eu disse, não, meu amigo, eu estou defendendo alguém que você pode estar amanhã na mesma situação que ele. A gente está tentando acolher essa pessoa para que essa pessoa não dê um fim na vida dela. A gente está acolhendo essa pessoa porque a gente está... como é que é a palavra? Arraigados. Isso. Ou enraizados, né? Tentando, pelo menos, né? No amor de Cristo. E é claro que quando a gente olha para o que a pessoa está fazendo, a gente sabe que essa pessoa no dia seguinte pode estar de novo com a gente, feliz e tal. E a gente pode ter sofrido altos por causa dessa pessoa. Pode ter feito um monte de coisa para trazer essa pessoa e amanhã e tal, a facada que ela levou, ela pode estar dando em você. Então, é justamente isso que Paulo tenta falar aos Efésios, e eu acho que não se torna muito distante e pelo contrário, se torna muito atual isso. E no versículo 17 do capítulo 4 continua: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando a gente está enraizado em Cristo, quando a gente tenta pelo menos seguir o que Ele falou,
a gente começa a ser um pouquinho mais de imagem do que Jesus tentou passar pra gente. E quando você fala isso para uma pessoa, às vezes que não acredita em nada, que é ateu, e que você fala dessa forma, dizendo, esse aqui é Jesus, você precisa mudar, e você precisa mudar constantemente, assim como eu também preciso mudar, isso torna uma visão um pouco diferente do que às vezes a gente nota que acontece em outros lugares, em instituições religiosas ou alguma coisa assim. E não é falando mal, porque as pessoas que estão lá poderia ser a gente também. As pessoas que estão lá são falhas também, são humanas. E é isso que nós temos que mostrar, que não vai ser um clube de santinho ou alguma coisa assim, que lá eles só fazem o bem, lá eles têm uma auréola na cabeça, ou alguma coisa assim. E quando a gente fala isso, é tão fácil a pessoa entender, ela olha pra gente e diz, poxa, mas ela começa a olhar Cristo como provavelmente Cristo gostaria de ser olhado, como alguém que ama e não como alguém que julga, até porque não foi isso que ele veio fazer. Ele poderia ter todo o direito de julgar, de condenar a gente, de matar a gente, mas ele resolveu propor uma outra coisa. E é isso que não sei se você vai querer aceitar. E continuando, quando se fala em santidade, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos outros que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E se você continuar, eu vou pedir que vocês leiam mesmo essa continuidade da carta aos Efésios, que eu tenho certeza que quando vocês terminarem, vocês vão ter uma outra ideia sobre essa carta, porque a gente está muito acostumado em ler Efésios e só se preocupar com a armadura de Deus, na gente se vestir de uma capa corruptível em que a gente não toma decisão de fazer nada diante das coisas que acontecem na nossa vida. A gente só quer, vamos Deus, o pregador pega, agora revistam-se da armadura de Deus, você diz, eu recebo e tal, e você não faz nada no dia seguinte ou no mesmo dia, onde a gente acaba sendo hipócrita. Falei certo. A gente acaba sendo, e no final nós somos em tudo, né? Eu sou o cara que vai falar em amar, mas de repente eu não consigo amar em todo mundo. Eu posso falar em perdão, quem sabe até hoje, tô legal porque eu consigo pedir perdão, eu consigo perdoar. Às vezes não, né, porque a gente acha que perdoa, mas muitas vezes você fica com esse sentimento e fica com ressentimento pelo que aconteceu, igual a Daís falou, e isso acaba te levando muito mais longe de Deus do que muito mais para perto dele. E o problema é o que reflete isso. Isso começa a afastar muito mais pessoas do que aproximar elas de Deus. E o que Paulo fala para os Efésios, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente não defende uma vida promíscua, uma vida cheia de erro, onde os maiores pecados seria odiar, onde seria não perdoar. Mas a gente tem que saber que a gente é humano e que isso pode levar consequências para o mundo que eu vivo, o mundo que eu estou tentando melhorar por Cristo, no caso. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê que tantas qualidades, e principalmente as que a gente não tem, ou que a gente não vamos dizer assim, a gente às vezes não consegue demonstrar todas as vezes. E não é Abraão lá? Do quê? O negócio de soprar. Não é Moisés. E esse mesmo pregador que eu estava citando antes, ele falou numa pregação dele em que
se Deus oferecesse algumas coisas para nós, a gente era os primeiros a, né, tipo, igual no negócio, né, receba. Porque seria a melhor coisa que acontecesse na nossa vida, provavelmente. Ou pelo menos o que a gente acha que é, né? Quando Deus falou assim, ó, Moisés, sai um pouquinho aí, ó, vai um pouquinho de lado aí que eu vou soprar. Fala que eu vou soprar. E essa não é a imagem de Deus que a gente tem que ter. Você acha mesmo que Moisés, na sua infinita, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, humanidade, daria alguma ideia para Deus, para que ele olhasse assim, e Deus olhasse assim, não, Moisés, agora porque você pediu por misericórdia, eu vou dar misericórdia, mas só porque você pediu. Eu não tive essa ideia antes, ou eu eu nem pensei nisso. Vocês acham mesmo que tudo que a gente recebe de bom de Deus e a gente faz para as outras pessoas, sem a gente querer que seja visto, né, para que elas não achem que eu sou o que eu quero que elas achem que eu sou, o que eu quero que seja a opinião delas? E é mais ou menos nessa questão. A gente vê Deus muitas vezes como o velhinho barbudo que tem pode ser um chicote? Acho que pode ser um chicote, né? Em que quando eu olho para ele eu começo a bater, quando eu olho para ele eu digo, Senhor, por favor, não me mata, Senhor, por favor, não faz isso. E hoje a gente vê muitas pessoas seguindo a Deus por medo de não ir para o inferno. Cara, por Deus do céu, e ó, isso aqui vai ficar gravado e Deus sabe o desejo do meu coração, mas assim, ó, se um dia minha alma, eu chegar um dia ao céu e for salvo e alguém e alcançar a salvação, e alguém não for para ser pecador e ter cometido um erro, eu quero trocar. Por Deus do céu, eu quero que me jogue no inferno e traga essa pessoa para a salvação. E eu acho que a gente, quando chegar nesse dia maravilhoso aí e tal, que vai ser tudo perfeito, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter inveja, não vai ter esses sentimentos em que a gente tá andando, tá fazendo nossos próprios murinhos para que a gente suba neles, para que a gente fique mais acima dos outros e blá blá blá, enfim. Quando chegar esse dia, eu acho que muita gente vai se surpreender. E vão se surpreender ainda mais com a misericórdia de Deus. E eu não estou falando que não vai ter condenação para você. Eu só estou falando que a gente tem que olhar um pouquinho mais pelo que Jesus falou. Um pouquinho mais pelo que está na Bíblia. Ah, mas daí você lê aqui, não, mas vai ter o lago do inferno e blá blá blá. Cara, sinceramente, a Bíblia fala pra gente não se preocupar com isso, com quem vai subir e quem vai descer. Você acha mesmo que se ele quisesse já ter a gente, por exemplo, lá no céu, chamando Santo, 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 igual os serafins, os querubins, enfim, ele já não teria? Mas o que ele quer de você hoje? Ele quer que você odeie? Ele quer que você faça facções? Ele quer que você... facções, e está na Bíblia ainda. E quer que você não perdoe? Eu acho que não é isso, mais ou menos, né? Não tem sentido nenhum nisso, na verdade. E quando você estiver assistindo esse vídeo, você reflita se você quer levar alguma pessoa junto com você para a glória, igual fala. Se eu vi uma senhorinha falar isso, foi bem legal, porque ela falou de um jeitinho que foi mais ou menos assim, foi mais ou menos o que Paulo quis falar para mim, viver a Cristo e e morrer é lucro. Que daí eu já passo dessa vida aqui de ira, de galera apontar o dedo, né, galera fazer aqui, e daí eu já vou para a glória no Senhor. Então, galera, vamos tentar refletir um pouquinho mais. Volta tudo o vídeo e assiste a parte do amor que a Daí estava falando. Aí quando começar a minha, você tira, porque a galera, eu só faço pauleira, eu só falo mal das igrejas, eu só não sei o que. Eu falo de você, porque o convite quando a gente fecha o olho e ora, é para que a gente fale com Deus, mas para que a gente olhe para dentro. Quando a gente ouve a palavra, a gente devia fechar o olho e olhar para dentro. Porque olhar o que os outros estão fazendo é muito fácil. E esse é o convite, que todo mundo olhe para dentro. E quando isso for refletido afora, não tenha um que fale, mas olha lá, o que eles estão fazendo? O que é aquilo lá? Esse cara aí fez isso, não pode andar com a gente. Aquele lá vai voltar a fazer isso, não adianta.
Pô, o cara é drogado, o cara vai voltar a fazer isso, não sei o que. O cara vai roubar o teu negócio, o cara vai não sei o que. E quando a gente olhar realmente para essas instituições, as quais eu falo tanto mal e eu frequento, não sei por que eu frequento se eu falo tanto mal até, a gente vai olhar para nós mesmos. E olhar que se a gente estivesse lá, a gente podia estar fazendo pior ainda. Né? Eu creio que não, né? Se quiser me contratar, o nome para show, o número para show vai estar aqui embaixo. Tô brincando. Mas assim, galera, não sejam hipócritas. A gente é todos os dias, mas tipo, sejam menos. Tipo, eu era hipócrita. Hoje, igual diz o pregador lá. Eu era, agora eu sou um pouquinho menos. Eu odiava mais, agora eu odeio um pouquinho menos. Eu fazia o mal, mas agora eu tento fazer o bem no que eu posso. Então é nisso que a gente tem que estar enraizado, no que Jesus deixou para nós, e não pelas novas leis que nós criamos, ou o olhar que nós temos assim que a gente vê um post do Facebook de Paul Washer, de Spurgeon, de... quem tem mais aí? Não, eu não vou nem citar doutrinas teológicas de outras pessoas, né? Tipo, porque essa divisão aí, eu não sei em que parte da Bíblia você leu que estava, né? Vamos achar aqui, ó, Calvino. Vamos achar? Ah, não achei. É um método de estudo? Beleza, mano, vai fundo, velho. Estuda a Bíblia mesmo, velho, mas tipo, começa a anotar, tipo assim, ó, tá, mas e Jesus, onde é que entra nessa história? Ah, Jesus entra aqui. E tá, pera, mas Jesus só fez isso pra... Não, mas pera, que história é essa? Então assim, ó, vamos começar a refletir um pouco, pensar um pouco mais com a cabeça, pensar um pouco mais em Jesus, no que ele faria, qual decisão que ele quer pra tua vida e qual decisão que, tipo, a gente tem que tomar daqui em diante. Se a gente vai frequentar um lugar julgando as pessoas que estão lá naquele lugar, se a gente vai... Aliás, eu acho que isso é o principal que acontece, né? Quando a gente fez aquele vídeo lá, deu pra ver bem certinho. Pessoas que estavam incomodadas porque as outras pessoas iam num lugar santo, né? E saíam de lá falando aos contrários, igual falou uma amiga nossa. E é justamente isso, é isso, será que Deus quer pra gente, Jesus quer pra gente? Que a gente chegue e tipo, saia falando aos contrários. Não, mas é a verdade mesmo. Aí quando Jesus falou que ia ser chamada casa de oração, a galera começa olha, eu não sei, tipo, em questão de religião, qual religião que você segue, mas a minha não é a judaica. E quando eu olho as pessoas minimizando Jesus a um ponto de querer que você tenha que sacrificar alguma coisa para obter aquilo, parece tipo tão, tipo assim, ó, Jesus está aqui nessa folhinha, amassei e pá, joguei no lixo. E eu fico triste com isso. E é por isso que a gente prega, por isso que a gente fala, por isso que a gente tenta viver alguma coisa, para que reflitem algumas pessoas, e aquela mesma pessoa que disse, eu fui lá na tua instituição lá que você frequenta, e os caras foram lá e me mandaram embora porque eu só falei um negócio lá, ou porque eu usei uma calça rasgada, ou porque, sei lá, qualquer coisa simples assim. Então eu peço um pouco mais de paciência, galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, divide essa palavra, essa frase, ó, pelo amor de Deus conosco. Então que a gente pense um pouquinho mais, reflita um pouquinho mais, use a cabeça um pouquinho mais. Que eu dê atenção a quem é a cabeça da igreja. E se a gente faz parte de alguma coisa, não é para piorar, é para melhorar. E igual a Daís falou, não vai ser mares de rosas, você aceitar Jesus na sua vida ou alguma coisa assim. Mas você vai... Eu particularmente eu falo numa paz que eu não tinha, numa certeza que eu não tinha, onde eu vi que ele tirou a ilusão da minha vida, que ele tirou algumas ilusões que ainda eu tenho que tirar porque eu mesmo coloco às vezes, mas enfim, pra mim ajudou, pra mim melhorou, e eu creio que ele quer despertar o melhor em você, não é igual a gente estava falando.
Aquela pessoa que odiava, ela passa a amar. Aquela pessoa que não perdoava, passa a perdoar. Aquela pessoa que batia, passa a abraçar. E eu acho que essa é a mudança que Deus quer pra gente e Deus quer pra você também. E que não teria feito tudo o que fez para que nós continuássemos fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado, quando a gente estava morto nos nossos delitos. Pode crer? Isso aí. Isso aí. Aí, galera. Vai lá. Ai, preguiçoso. Compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Ficou um pouquinho longo, mas existem coisas que a gente precisa falar, principalmente se tratando de Jesus, para que a galera pare de viajar na batatinha, sabe? A gente também, às vezes, tem que mudar várias coisas durante o dia, durante todos os nossos dias que vai passando e blá 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 blá, porque a gente não é perfeito. E a opinião de a gente estar pregando, ou a gente está com Jesus, ou a gente está tentando mostrar um pouquinho da face dele, é para que vocês todos, né, as pessoas que assistirem no caso, comecem a pensar que tipo, você não é perfeito, você não vai fazer tudo certo, mas chegar num momento da sua vida que pode ser que você erre ou que as pessoas errem com você, e que você mostre a mesma misericórdia que Deus teve com você, com essas pessoas. Isso aí? De boa? Falou, galera. Até o próximo.